Boa noite, pessoal, tudo bem? Nesse momento a gente vai apresentar para vocês um projeto de pesquisa referente à indústria 4.0 com o tema computação em nuvem. O nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês as etapas das revoluções industriais, as tecnologias que elas comportam e as aplicações que a gente tem referente ao nosso tema de computação em nuvem, a partir de coleta de dados, o que a gente pode implementar na indústria 4.0 para a melhoria dos processos de fabricação. Mas no primeiro momento, o que a gente precisa, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que significa revolução industrial? Revolução industrial nada mais é do que a aplicação de desenvolvimento científico voltado à tecnologia da indústria. O que isso significa? Significa a substituição de tecnologias obsoletas ou antigas por novas tecnologias, visando aprimorar os processos produtivos, tanto quanto aumentar o processo quantitativo e qualitativo dos processos dos meios de manufatura. Tendo em vista isso, o que nós apresentamos? No primeiro momento, a primeira revolução industrial, ela se dá por volta de 1784, que tem o surgimento das máquinas a vapor, o crescimento da indústria têxtil e os primeiros momentos da produção em massa. Logo em sequência, com o aprimoramento das tecnologias, temos a indústria 2.0, a qual ela apresenta um grande marco na evolução, que foi o descobrimento da lâmpada incandescente, por exemplo, a presença do Fordismo, a presença das linhas de manufatura em larga escala, as linhas de montagem e a produção em massa. Na sequência, temos a indústria 3.0, a qual estamos inseridos hoje. Hoje nós temos, a partir de automação, o início das redes de computadores e o grande avanço tecnológico na parte eletrônica, desenvolvimento de CI, desenvolvimento de tecnologia voltada a esse ponto. E o que acontece? Nessa transição, que estamos passando agora da indústria 3.0 para a indústria 4.0, temos o objetivo novamente de substituir e aprimorar essas tecnologias existentes e aplicar novas tecnologias voltadas ao processo industrial. Como o Jean estava falando, das revoluções industriais, o que é muito interessante nós observarmos na indústria 4.0 é que nós vamos trabalhar sempre a coleta de dados, as informações, sempre pensando no seguinte: a vida útil da minha linha. E quando eu falo da minha linha, eu falo dela no macro, né? Não importa se é um robô, se é uma esteira, se é só um motor de uma bomba d'água, eu consigo coletar dados, gerar gráficos. Tem um gráfico que é muito usado em produção, que chama gráfico em bacia. Ele demonstra a vida útil do material, e ele é interessante porque ele mostra o quê? A vida útil dele novo, ele faz isso, ou seja, ele vai indo o nível de desempenho, e se você não fizer nada, ele vai ficar aqui embaixo. Depois você tem que trabalhar ele para quê? Para ele voltar para o nível de desempenho alto. E a indústria 4.0, ela trabalha isso fortemente. Como que a gente pega essas informações? Nós temos 3 pontos muito importantes: redes industriais, a computação em nuvem e a própria coleta de dados. As redes industriais, elas vão entrar aonde? Elas vão entrar na parte de monitoramento dos equipamentos, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre o wireless HART, que vocês vão ver. E essa rede, ela vai puxar, no caso uma wireless HART, vai jogar para a nuvem, certo? Aí por que vocês podem pensar, mas por que para a nuvem? Porque eu não posso ter um servidor só para isso. Então hoje, se você for ver, já existem indústrias preparadas para isso no mercado. Mesmo o último grupo comentou, eles já têm toda uma base de dados melhor do que eu me desenvolver em cima disso e gastar tempo, quando na verdade eu quero só a minha fábrica trabalhando perfeitamente. E a coleta de dados, como eu disse, você vai sempre estar monitorando. Monitorando o quê? Vibração, temperatura, corrente,
exatamente isso, que são os 3 pilares, pensando, por exemplo, no motor, pensando numa esteira, né? Vibração de rolamento, temperatura do motor, são coisas que na indústria a gente vê e incomoda bastante. Aí você fala, mas é uma coisa simples, mas incomoda. Né? O motor para porque esquentou, o motor para porque o rolamento estourou e assim por diante. As redes industriais, elas são o meio de conexão entre os elementos que temos dentro da indústria, desde os dispositivos de controle, os dispositivos de teste de processo, até mesmo os dispositivos de monitoramento. Temos 3 grandes grupos dentro das redes industriais, que são o sensor bus, o device bus e o field bus. Como podemos observar aqui, temos a pirâmide que distribui os níveis que são feitas as redes industriais, e elas comportam desde gerenciamento, supervisão, controle, dentre outros processos. As redes industriais, elas são dinamizadas e criadas conforme a necessidade que o cliente tem no caso. Seja para monitoramento de temperatura, que exige um tipo de rede industrial, ou outros tipos. Dentre eles, a gente tem essa topologia do protocolo HART. Um protocolo nada mais é do que uma convenção que estipula quais os meios que vão ser utilizados para a construção da rede industrial. Dentre eles, a gente tem um dos mais confiáveis, que é o protocolo HART, no caso. Dentro dessa topologia de redes industriais que a gente aborda nesse momento, o que acontece? Como vocês podem ver, temos na base da nossa pirâmide de automação os dispositivos de campo, do inglês, os field bus. O que acontece? Field device, na verdade. Na nossa topologia de redes industriais, nós temos a parte de gerenciamento de plano supervisório e a parte de controle de processo. Cada uma dessas redes tem a sua peculiaridade e a sua melhor aplicação. No caso, hoje a gente vai adotar 2 temas, que é uma ramificação, são 2 ramificações do mesmo tema. A parte do protocolo HART e o protocolo HART Wireless. Mas o que vem a ser o protocolo HART? O protocolo HART, do inglês, ele significa Highway Addressable Remote Transducer, que nada mais é do que vias de dados endereçáveis por transdutor de forma remota. Mas como que isso trabalha? São sensores analógicos que se encontram no nível de campo, que farão a leitura, por exemplo, de temperatura, de pressão, a parte de nível, de vazão, vibração no campo, aplicados a um motor, aplicados a um rolamento, aplicados a uma esteira, ao aquecimento de fornos elétricos para tratamento térmico. E o que acontece? Como que ele funciona? Ele funciona de forma analógica por um par de fios. Um par de fios que é dado por nome de transmissão de loop de corrente. Ele gera um sinal de 4 a 20 mA e a informação é transitada nesse meio. Uma das vantagens do protocolo HART, do Field Bus, é que nós conseguimos aplicar esse instrumento a uma distância de até 1 km sem perdas nos nossos dados, nas nossas informações. Então, o que acontece? Dentro disso, nós temos os estados de variáveis. O que significa esse 4 a 20 mA? 4 a 20 mA ele significa 20 mA é 100% do estado da minha variável. Por exemplo, se eu tenho um tanque cheio, ele vai me mandar um sinal. Opa, 20 mA. O tanque está no nível máximo do meu range aqui que eu setei para ele. E os 4 mA próximos ao 0%. Aí entramos num ponto, mas por que a gente não coloca uma configuração de 0 mA para 20 mA? A gente vai ter um controle melhor? Não. Aí que a gente entra num ponto que é o zero vivo do nosso sistema. Uma das vantagens do protocolo HART ele consegue mandar informação de 35 informações até 80 informações simultâneas por um mesmo loop de corrente. Então, o que é isso? Eu consigo mandar status do meu processo, consigo mandar o estado das variáveis, consigo mandar um alarme, consigo configurar isso tudo com ele rodando, com a máquina produzindo, com
com um tanque abastecendo dessa forma. Então, o que acontece? Dessa forma, nós temos esse zero vivo. Esse zero vivo nada mais é do que nós partimos do ponto de 4 mA, porque nós conseguimos identificar, por exemplo, uma quebra do sensor, uma quebra da fiação, uma danificação. Por exemplo, se a gente abrir um circuito elétrico, a gente vai ter a ausência da passagem de corrente. Então, se chegarmos no nosso cartão analógico 0 mA, ele vai me informar que tem um defeito na linha, um problema externo, e a gente consegue corrigir isso. Mas como que é dado essa comunicação? É muito similar o processo de transmissão de dados através de forma analógica pelo protocolo HART, é muito similar ao telefone. O telefone não é mais que você gera uma onda, é transmitida pela fiação em forma de corrente, e depois ela retorna ao receptor e gera uma nova onda para que você possa escutar o que foi falado na outra extremidade. E nada mais é do que isso o protocolo HART também. São ondas senoidais sobrepostas por um sinal analógico, visto aqui na frequência de comunicação. Então, ele se comunica tanto de forma analógica como de forma digital. Então, a gente vai ter as informações transmitidas a 1.200 Hz, ele vai entender de forma binária que aquilo ali é o número 1. E 2.200 Hz na frequência de chaveamento, ele vai entender que é o nível 0. Então, a partir disso daí, a única coisa que nós precisamos incrementar, quero aplicar um device com protocolo HART. A única coisa que eu preciso alterar no meu sistema é um cartão analógico HART, entre aspas, que nada mais é do que um cartão analógico de conversão analógica para conversão digital no meu CLP que suporte protocolo HART. Desde de corrente, de tensão, eu consigo controlar uma linha com até 63 dispositivos de campo, isso tudo a 1 km de distância no máximo, com apenas uma fonte de 24 volts e uma corrente gerada de 4 a 20 mA. E isso a gente entra nos pontos onde a gente pode aplicar esses devices, esses field devices. Aqui na parte de dispositivos de campo, nada mais é do que sensores de transmissores de rede, né, de longo alcance, que no caso a distância pode ser até 1 km. Aí a gente tem um exemplo de sensores onde poderia ser utilizado em um processo de tratamento térmico. Por exemplo, a gente tem um sensor de pressão e um sensor de temperatura. Aí nessa parte de topologia de rede wireless HART, funciona da seguinte forma: a gente tem vários sensores, né? E esses sensores vão se comunicar com o gateway. Então ele vai mandar os dados para o gateway. E para que serve esse dispositivo? Esse dispositivo nada mais é do que um tradutor para o nosso controlador poder entender o sinal dele. E esse controlador, como vai estar conectado no cabo internet, vai estar conectado junto com o computador, e esse computador vai levar os dados até a nuvem. A rede Ethernet ela é a mais indicada quando você tem um fluxo mais denso de informações. Então, em processos onde você pode ter de dezenas a centenas de sensores enviando informações, você pode ter dezenas a centenas de sensores que enviam informações. A rede Ethernet, por ela ser mais rápida, então ela é muito mais indicada. Os controladores hoje, a maioria deles já possui uma comunicação baseada em Ethernet, e isso ajuda na convergência, né, no que se chama de convergência de TI/TA, ou seja, da tecnologia da informação com a tecnologia da automação. A computação em nuvem ela é um exemplo dessa convergência entre TI e TA. São muitas tecnologias que são da área da informática que hoje já são aplicadas na automação, dando muitos ganhos para os processos. Nessas imagens a gente exemplifica um pouco como é a topologia, como é feita a integração dos dados de plano dos sensores. A
controladores em rede wireless hard com a nuvem. Então, a gente mostra um exemplo aqui da parte mais básica, né, que seria o processo mesmo, com seus sensores. Eles enviam esses dados via Field Bus, que no caso seria o wireless hard, joga eles para a rede Ethernet via Gateway. Gateway ele concentra toda a informação que vem da planta, traduz isso para a Ethernet e sobe isso para o nível do controlador e do computador. O computador é industrial, então ele também está conectado à internet. E na nuvem, né, existe um Docker. O Docker ele é como se fosse um computador que está na nuvem. Então é como se eu rodasse alguma coisa no computador, só que é remoto, eu não preciso ter isso na minha planta. Então a aplicação do processo, ela fica nesse Docker, na nuvem. Então toda a informação de processo é enviada para a nuvem, ela é calculada, faz toma-se as ações necessárias, né, fazem-se os cálculos na aplicação que roda na nuvem, e depois de calculado e definidas as ações que serão tomadas no processo, faz o caminho inverso da informação. Então a aplicação envia via internet as ações de controle que serão tomadas para o nível do computador e do controlador, e o controlador, por sua vez, ele atua suas saídas analógicas ou digitais para tomar as ações de controle devidas na planta. Como vocês podem ver, essa imagem à direita aqui é a parte física de como seria o nosso protocolo. Pode colocar, né? Mas antes de falarmos sobre como que a gente vai implementar o protocolo na parte física, devemos falar sobre como que a gente chegou nele. Em relação a isso, tem uma pergunta interessante a ser feita desde o início do trabalho, que foi qual o melhor tipo de pesquisa para realizar a parte prática do protocolo hard. O melhor tipo de pesquisa que a gente encontrou foi a pesquisa explicativa, no qual tem fundamentos de explicar, anotar, estudar e fazer diagnósticos para fazer o levantamento de ideias entre os integrantes do grupo e conseguindo assim fazer a base do projeto. Além disso, temos a fonte de pesquisa, utilizando dois tipos, fonte primária e a fonte secundária. A fonte primária tem por objetivo simplesmente pegar o documento científico e ler, estudar, fazer anotações entre o grupo, fazer o debate, tudo mais. A fonte secundária de pesquisa se refere a meios indiretos de comunicação. Por exemplo, a gente fez com o professor Hugo. Ele foi o nosso orientador de professor, no qual ajudou a gente bastante a tirar nossas dúvidas e fazer a entrevista. Também tivemos uma pesquisa qualitativa, tivemos resultado qualitativo. Esses resultados qualitativos se referem mais à parte de ideias. E como podem ver, essas aqui são as etapas para a implementação do processo. São 6 etapas. A primeira etapa vai ter que ser analisado o local no qual você vai querer implementar o projeto. A segunda etapa, você terá que, além de instalar os dispositivos sensores, instalar os adaptadores que vão mandar o sinal via Wi-Fi e comunicar entre todos eles. A terceira etapa vai ser uma das principais, porque você não pode ultrapassar o limite máximo de transmissão de dados, que como já foi falado, é de 1000 metros. O quarto passo vai fazer a conexão de rede malha de todos os sensores. E isso vai mandar ao ponto de acesso, que no ponto de acesso vai ser enviado a gateway. Isso aí é a etapa 5, que foi ligar o ponto de acesso ao gateway. E a etapa 6 vai ser, depois de finalizado, o gateway vai passar para o gerenciador, no qual pode fazer a aplicação. Como que esse projeto é um pouco abrangente, devemos falar sobre um pouco de cada componente dele, para fazer uma explicação melhor e um entendimento melhor. Bom, boa noite. Como o meu grupo passou para vocês uma parte bastante teórica, agora a gente vai fazer um aprofundamento na parte física do projeto, na qual a gente vai falar de alguns equipamentos que a gente vai estar utilizando aí. A gente começa pelo gateway, como o meu colega de grupo Alex informou para vocês, ele faz a tradução dos dados
e manda para o computador, fazendo assim a transmissão em tempo real. Alguns nomes também são autoexplicativos, como a gente pode ver ali o transmissor de temperatura, na qual ele faz a averiguação ali da temperatura no material e na máquina também. Temos o transmissor de vazão, transmissor de pressão, tudo conferido em tempo real, vale lembrar isso também. A gente tem o CLP, no qual ele faz a coleta de dados e passa para a gente também em tempo real. Computador, cabeamento, roteador, para fazer aí o uso da internet, que é uma das partes mais importantes também nesse meio. Temos o calibrador ali embaixo, que é o transmissor de temperatura, para a gente estar sempre conferindo, que é uma parte muito importante aí. Bom, e quando a gente fala da parte física do projeto, o pensamento que já vem atrelado aí são os valores, né? Isso é muito importante para uma empresa, porque está totalmente atrelado o quanto ela vai gastar e o quanto isso pode render para ela em lucros futuramente. Aqui na tabela de custo, ela foi feita da seguinte forma, levando em consideração que o valor hora foi de R$ 33,50, daí o tempo de trabalho foi em 6 meses, totalizando cada mês 176 horas, por mês R$ 5.896. Então, o total daria 1.056 horas no total do projeto e o total do custo na mão de obra seria R$ 35.376. Agora sobre o valor dos equipamentos eletroeletrônicos que serão utilizados, né? O preço ele assusta um pouco, assim, só que na indústria isso não é tão relevante porque se preza muito mais pela confiabilidade. Então, é muito melhor você pagar muito mais caro no equipamento que é confiável do que barato no que vai te deixar na mão. Então, o gateway e o computador são os dois primeiros lá. O gateway, o computador e o roteador são todos industriais, já justificativos do valor mais elevado. O computador industrial e o roteador industrial eles são menos suscetíveis à pane elétrica, né? Então tem uma imunidade muito maior a ruído do que o que a gente costuma utilizar no dia a dia. Calibrador e o configurador hard eles são utilizados para o mantenimento dos instrumentos do processo. Então, tanto para fazer a calibração, né, que é para você manter os seus instrumentos sempre aferidos, sempre falando a verdade para você o que está acontecendo no processo, e o configurador hard para configurar o que é que eu preciso desse instrumento, que informações ele precisa enviar para mim. O CLP, no caso dessa aplicação, ele funciona muito mais como um escravo. O CLP ele tem a função unicamente de executar as ações do meu processo. Então, o CLP que a gente escolheu foi o modelo mais simples da Rockwell, Compact Logics L32. Cadeamento é importante porque o cadeamento, o valor também ele é um pouco mais alto, porque ele é um CAD6Z da Rockwell, que tem uma imunidade muito grande a ruído. Então, o que a gente ganha com isso é que não é necessário fazer uma infraestrutura dedicada para a rede de automação. Eu posso jogar ela junto com os cabos e tem imunidade a ruído até 2.000 volts. Os transmissores de temperatura, pressão e vazão, foi visto os transmissores da Endless House e da Pepper Foods, e esses são os valores estimados aí, né, desses modelos aí das marcas que são as melhores do mercado. Então a gente totaliza aí de recursos humanos e eletroeletrônicos em 93.355, porém, dependendo da escalabilidade do processo, esse valor pode aumentar ou pode até ser um pouco menor. Bem, curioso um pouco, aqui nós temos as considerações finais, né? Não vou ler para vocês, mas falando que o protocolo hard em conexão com o controlador, que é o CLP, ele, ligado aos dispositivos de campo, se mostra eficiente na indústria, aumentando a produtividade em processos industriais. Né? Realizado com comunicação científica para uso em aplicações da indústria, é um protocolo seguro, sincronizado em tempo baixo e de baixo consumo, adequado ao controle de processos industriais.
vou dar só um exemplo, que no caso a gente comentou a respeito de tratamento térmico, né, independente de qual seja. O tratamento térmico, nós analisamos, ele tem uma queda de temperatura muito alta, e ele também trabalha com uma temperatura muito alta. Aí você fala, mas por que eu tenho que controlar isso daí? Porque senão eu perco minha peça. E cada vez que você perde uma peça, você gera despesa da empresa, você está perdendo dinheiro. Então, isso aí te ajuda a manter. Como que eu controlo? Existem várias formas, mas uma delas é o quê? O sensor de temperatura. Né? Muita gente deve conhecer como termopar. O termopar por si só, esse que nós cotamos, ele consegue trabalhar com áreas hard, ele é um termopar bem avançado, mas eu acredito que quem está em campo aqui deve estar muito mais acostumado a ver um termopar comum, um termopar de carro, um termopar que custa R$100, entendeu? E eu também consigo trabalhar com ele dessa forma, controlando o quê? Minha corrente, minha corrente e minha tensão, e tendo meus valores de potência total do meu forno, transformando isso em alta, e aí eu controlo a temperatura, a corrente e a tensão. Aí eu sei que eu tenho a minha temperatura ok. E se eu tenho a minha temperatura ok, logo eu tenho a minha peça ok. Entendeu? Bem, depois de todas as informações que nós passamos a vocês, depois de todas as informações que passamos para vocês, foram uma quantidade de conteúdo até um pouco alta, vocês devem estar imaginando assim, como a gente vai fazer uma associação disso na atividade de trabalho, dentro do ambiente industrial, no caso. No meu caso, eu vou utilizar como exemplo, que é um exemplo de vivência, a gente tem um monitoramento real, em tempo real, das peças soldadas. A empresa que trabalha, ela faz a manufatura de componentes de segurança para veículos. Então, todos os componentes eles precisam passar por N ensaios, N processos. Existe um nível muito alto de descarte devido às normas que a gente tem que seguir. E o monitoramento em tempo real do equipamento é uma grande vantagem para a gente. Então, desde a primeira parte do processo, que seria a conformação por corte de dobra, a dobra em si, até a área que eu trabalho, que seria a soldagem de componentes, a gente faz o monitoramento da temperatura do eixo soldado. Existem microfissuras, existem porosidades, existem N tipo de contaminantes que podem afetar todo o resultado final. E esse monitoramento a gente faz em tempo real, que é o primeiro monitoramento, e a gente já consegue eliminar e fazer a correção durante o processo através do protocolo HART, devido a baixo nível de ruído. Sabemos que a solda, ou alguns que não sabem, elas trabalham em altíssima frequência, e isso gera muito ruído nos elementos sensores. E essa é uma aplicação muito simples e muito rápida do protocolo HART e de todo o sistema de rede industrial aplicado a ele. E sendo assim, encerramos o nosso trabalho. Gostaria de agradecer cada um de vocês que esteve presente aqui nessa aula. Gostaria de dedicar esse trabalho a vocês, a professora Sandra, ao professor Hugo, que infelizmente ele não esteve presente aqui hoje, por causa que está dando aula. Gostaria de dedicar esse trabalho a nosso grupo, para falar a verdade, a cada noite mal descansado para realizar esse trabalho. Agradecer novamente a Sandra pela paciência que teve com o nosso grupo e fazendo o impossível para cumprir nosso trabalho. Agradeço por toda a equipe técnica, teórica do Senai, que é uma faculdade muito boa. E é isso. Espero que tenha gostado e muito obrigado pela atenção.